4, verso 1 ao verso 12. George Whitefield, conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre, era um fervoroso proclamador do Evangelho. Nas cidades pelas quais passava, ficava na casa de alguém e tinha por costume conversar a respeito do futuro da alma de cada membro da família anfitriã. Em uma dessas empreitadas, ficou na casa de um coronel, reconhecido por sua generosidade. Contudo, não era cristão. Whitefield ficou tão encantado com as boas qualidades do bom coronel, da sua esposa e de suas filhas, que achou difícil demais dizer-lhes que eram maus e que precisavam crer em Cristo para a sua salvação. Ali ficou durante uma semana e na última noite disse a si mesmo: essas pessoas têm sido amáveis para comigo e eu não tenho sido leal para com elas. Tenho que dizer que, apesar de suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidos. Por isso, na última noite, ele pegou o seu anel e com ele escreveu o seguinte em um dos losangos de vidro da janela de caixilhos de chumbo: falta-lhes uma coisa. Será que falta alguma coisa também para você e para mim? Será que, apesar de termos boas qualidades, boas obras, ainda está faltando algo? O que podemos aprender com Romanos capítulo de número 4? Para começarmos, leiamos apenas o verso 2 do referido texto. O texto bíblico nos diz: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Senhor, te louvamos por mais um dia que se chama pelo teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos concede de cultuar ao Senhor. Te agradecemos por todos os momentos que já tivemos até aqui. E agora, estando diante da tua palavra, fala aos nossos corações. Abre os nossos olhos, a nossa mente e nos alimenta com a tua palavra. Por favor, Senhor, dependemos exclusivamente de ti. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Este capítulo, irmãos, está inserido na segunda seção da carta de Paulo aos Romanos. Na primeira, que abrange os capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo descreveu como toda a humanidade está debaixo do julgamento divino. O resumo disso está em 3:23, que discutimos semana passada. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, não há exceções. Ninguém pode declarar-se inocente perante o Deus Santíssimo. Esta é a condição universal da humanidade diante do Senhor. No entanto, Paulo também explica como Deus, de maneira graciosa, concede clemência aos transgressores como nós. O apóstolo então pinta um quadro perante os romanos, revelando a majestosa graça de Deus, personificada em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, por meio de sua morte na cruz, Deus repreende o pecado com uma sóbria firmeza, demonstrando o seu juízo, pois o pecado não pode passar impune. Ao mesmo tempo que ele acolhe a justiça de Cristo e confia àqueles que depositam sua fé no Redentor. Sendo este um ato divino, o autor bíblico acrescenta que não há justificativa para o orgulho. Onde está o motivo de vanglória? Já que a justificação é uma realização graciosa de Deus, ninguém pode alcançar ou alcançá-la pela observação legal da lei. Afinal de contas, ninguém é obediente aqui o tempo todo. Até porque a lei não nos foi dada com o propósito de nos resgatar, mas sim de evidenciar a nossa natureza pecaminosa. Sendo assim, o capítulo no qual vamos estudar hoje é uma continuação do argumento de Paulo.
nesse raciocínio, ele irá apresentar alguns personagens bíblicos para provar que desde muito tempo as Escrituras sustentam que a justificação acontece somente pela fé. Afinal de contas, a justificação precede os nossos atos religiosos. Como podemos observar essa ideia a partir desse texto? Em primeiro lugar, vejamos que a fé precede as obras. Acompanhe comigo os versos 1, 2 e 3. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A palavra que abre este capítulo, a saber, portanto, é um advérbio de conclusão. Com isso, Paulo tem o objetivo de concluir a ideia apresentada até aqui. Para tal, ele se utiliza predominantemente do exemplo do patriarca Abraão. Sendo Abraão considerado, ou melhor, sendo Abraão antepassado dos israelitas, era considerado como um exemplo para os judeus. Afinal de contas, ele era um prosélito exemplar, ou seja, alguém que abraçou o judaísmo depois de ter sido considerado gentil. Os judeus acreditavam que haviam sido escolhidos em Abraão e que a graça divina, por meio da observância ou preservação da aliança, poderia salvar praticamente todos os israelitas. Essa porção que acabamos de ler, portanto, lida com um excelente comentário a respeito de Gênesis 15, verso 6. Era comum entre os debatedores gregos, romanos e judeus ilustrarem os seus argumentos por meio de exemplos. E este aqui era um exemplo favorito dos mestres judeus. Continuando, portanto, em sua diatribe, Paulo faz ao menos duas perguntas retóricas aqui. A primeira, ele tem por objetivo chamar a atenção ao seu exemplo, Abraão. Aliás, se houvesse algum justo na tradição judaica, sem dúvida seria o pai da fé. Até porque, diga-se de passagem, Abraão, na luz dos fariseus, brilhava como um farol, pois havia dedicado-se a Deus por puro amor. Reconhecido pelo raro título de amigo de Deus, guiou os gentios ao abraçar o único e eterno Deus, derrubando ídolos e levantando a bandeira da verdade de Yahvé. Nas páginas das tradições extrabíblicas, ecoava frequentemente que o reconhecimento e o mérito de Abraão sustentou e redimiu Israel nas gerações vindouras. Isso posto, eruditos judeus sustentavam que o patriarca fora justificado pelas obras. É por isso que o autor inspirado aponta para as obras de Abraão, pois se de fato ele foi justificado por meio delas, o foi diante dos homens, contudo não diante de Deus. Esse argumento nos lembra, por sua vez, o que Tiago escreveu em sua carta. Na ocasião, ele concluiu que nenhum de nós podemos alcançar a justificação por meio de obras, sendo este também o caso de Abraão. Mas antes, que uma das provas da fé justificadora consiste nas boas obras, sendo estas fruto da fé. O crente verdadeiro e sincero diz: mostrarei minha fé pelas obras, já que a fé que não produz obras é morta. A segunda pergunta retórica do escritor sagrado é: que diz a Escritura? Essa era a forma exata com a qual os rabinos faziam suas citações bíblicas, prefaciando-as em muitas ocasiões com esta indagação. Ao fazer essa sentença interrogativa, Paulo então cita o texto de Gênesis capítulo 15. No episódio referido, o patriarca, ainda chamado de Abrão, recebe do Senhor uma visão, no qual diz: eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abrão ficou impactado com esta afirmação do Senhor, já que ele era o homem mais rico de toda a terra. O que se pode dar a alguém que tem tudo? Pergunta R.C. Sproul.
A resposta de um bom judeu seria filhos. Apesar de ser o homem mais rico de toda a terra, Abraão não tinha descendência. É por isso que ele indaga ao Senhor: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. O Senhor, então, no texto de Gênesis 15, responde: este não será o seu herdeiro. Um filho gerado por você mesmo o será. Essa maravilhosa promessa do Senhor resultou no versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis, a qual Paulo se utiliza aqui em Romanos capítulo 4. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Isso lhe foi creditado significa dizer, como bem lembrou David Peterson, não é uma recompensa por mérito, mas uma decisão livre e imerecida da graça divina. Assim, Abraão foi avaliado e reconhecido por Deus como justo, não devido a qualquer ação justa que ele tenha executado, mas unicamente por ter crido na promessa. Mas que justiça é essa, irmãos, que Paulo tanto fala aqui nesse texto? Entenda a justiça aqui como o ato soberano de Deus em justificar o injusto, em declarar o culpado absolvido, perdoado. Sendo este um ato de Deus, Abraão foi declarado justo, não levando em conta os seus atos piedosos, a sua caridade ou os seus feitos religiosos, mas unicamente pela fé. Esta justiça já foi explicada no capítulo 3, onde encontramos que ela é imputada a todos os que creem. Ela se destina a pecadores carentes da graça de Deus como nós. E é por meio desta graça, meus irmãos, que gratuitamente somos justificados por meio de Jesus Cristo. Dito isto, Paulo então continua a sua argumentação, versos 4 e 5. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Entenda o termo aqui creditado, como bem descreveu um estudioso. É um termo contábil, usado nos antigos documentos comerciais e que se referia a acreditar um pagamento na conta de determinada pessoa. Portanto, há duas formas de creditar dinheiro em nossa conta. A primeira é através do nosso trabalho, quando recebemos mensalmente o salário. A segunda é de presente, uma graça, ou seja, não trabalhamos por aquilo. As duas maneiras, irmãos, são fundamentalmente inconciliáveis. O salário que recebemos é dívida, nós merecemos ele, nós trabalhamos por ele. No entanto, a nossa justificação não se desenrola dessa maneira. Ao contrário, é graça, não de acordo com um débito. Quando Deus, o justo juiz, concede graça a alguém, Ele está absolvendo-o de toda culpa e declarando a sua justificação. Essa verdade só é possível, como exposta antes, unicamente em virtude do sacrifício redentor e propiciatório do Filho de Deus. Desta forma, o Senhor pode nos declarar como justos. É importante também salientar, irmãos, que a fé não é algo conquistado por nós mesmos, a qual podemos nos gloriar, mas é o Senhor quem gera fé salvífica em nosso coração, e esta vem por se ouvir a palavra de Cristo, como Paulo mesmo vai explicar no capítulo 10. Se algo destaca nitidamente no contraste entre os versos 4 e 5, é a sublime clareza de que creditar a fé como justiça é um presente inestimável, um ato desprovido de qualquer mérito e não a recompensa pelo esforço empregado. Esse presente é dado, ou melhor, não é dado àqueles que labutam, mas àqueles que confiam, ou melhor, àqueles que depositam sua fé no Redentor. E que beleza reside nessa verdade, irmãos. Deus estende sua justiça àqueles que são pecadores e ímpios. É um ato de amor divino que transcende a compreensão humana.
uma graça que quebra corações mais duros. Agora, Paulo irá utilizar outro personagem da Escritura para fundamentar o seu argumento. Versos 6 a 8. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. De Gênesis capítulo 15, verso 6, o apóstolo se utilizará das palavras de Davi no Salmo 32, versos 1 e 2. Basicamente, de acordo com Paulo, as palavras de Davi concordam com a passagem a respeito de Abraão. Somos, portanto, levados a compreender que a linguagem do crédito mudou. Se antes ouvimos que Deus é aquele que realiza o crédito, agora, segundo observou bem John Stott, o que ele deposita em nossa conta não é a fé como justiça, mas a própria justiça. E é isso que o salmista nos ensina. Por 3 vezes ele se utiliza aqui do paralelismo hebraico, fazendo uma clara referência às más obras. Uma vez ele fala sobre transgressão, 2 vezes sobre pecado. E de acordo com certo erudito, o pecado é uma coisa como outra. É tanto passar por cima de um limite conhecido, como deixar de corresponder a um padrão estabelecido. Lemos, portanto, que as transgressões foram perdoadas, os pecados apagados, e que o próprio Deus não mais atribui culpa. Em lugar de considerar as nossas transgressões e usá-las contra nós, o justo Deus opta por perdoá-las. Que maravilha, vocês não acham? De acordo com esse texto, irmãos, quero informar a vocês que existem apenas 2 religiões no mundo. Aquela na qual a salvação é meritória por meio de obras, e a outra que afirma que a salvação é pela graça por meio da fé. A primeira delas, Deus é devedor. Ele é obrigado a pagar aqueles que fazem isto ou aquilo. Se você contribuiu financeiramente, pensa a religião das obras, você tem um lugar reservado nos céus. Se você é uma pessoa caridosa, generosa, faz o bem, o céu é o seu lugar, já que seria injusto Deus não lhe salvar, afinal de contas você fez por onde? Se você cumpre os rituais religiosos, Deus tem o dever de garantir a sua salvação. Portanto, perceba, na religião das obras, Deus contraiu uma dívida com o fiel. É o caso, por exemplo, do islamismo, onde o fiel é salvo ou concede o favor de Alá mediante os seus feitos. No hinduísmo, por sua vez, há 3 caminhos para a salvação: o conhecimento, a devoção à divindade e as boas obras, ou seja, uma salvação totalmente antropocêntrica. No catolicismo romano, a salvação é dada ao homem numa mistura de fé e obras, e de acordo com o documento católico, são atos meritórios de salvação. Contudo, compreenda, Deus não carrega conosco uma dívida. Ele não está obrigado a observar as nossas boas ações e, com base nelas, nos declarar justos. Como bem pontuou o profeta Isaías, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Portanto, não podemos conquistar a benevolência divina através dos nossos esforços. Não conseguimos persuadi-lo a respeito da nossa imaginada inocência. E nem conseguimos mudar o curso da história com a força dos nossos braços. A dura realidade, portanto, é que nos encontramos perdidos, condenados, somos pecadores. Ai de nós! Se a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a humanidade, e somos impotentes para evitá-la, o que nos resta? É aí que entra a outra via. A religião que mencionei mais cedo, a qual diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Ela anuncia que esse pecador culpado
pode ser declarado justo pelo próprio Deus, não por conta dos supostos méritos do pecador, mas pela própria generosidade e amor divinos, graças ao mérito de outro, a saber, de Jesus Cristo. É nele, irmãos, que temos as nossas transgressões perdoadas. É nele que temos os nossos pecados apagados. E é por causa dele que Deus não mais atribui culpa. O salmista diz que isso é uma felicidade. E que alegria maior poderia existir do que o próprio Deus não atribuir culpa àqueles que outrora viraram as costas para ele. Que felicidade maior, mais transbordante do que Deus olhar para nós e nos perdoar os pecados. Penso eu que mesmo que desfrutássemos de todas as delícias da vida, nenhuma delas poderia se comparar com a inestimável bondade de Deus em nos declarar justos. Que presente, irmãos. Que dádiva. Você crê nisso? Você tem fé? O que verdadeiramente significa crer em Deus? Não estamos falando simplesmente de uma declaração vazia, um mero eco verbal da crença em Deus. A fé salvadora transcende a simples afirmação da existência de um Deus que criou tudo a partir do nada. Vai além da compreensão de um ser supremo que nos entregou um manual de princípios éticos e comportamentais. Não se limita a dizermos que confiamos em uma divindade para nos auxiliar nos momentos difíceis da vida e só. Não. A fé salvífica, antes de tudo, reside na convicção de que o Santíssimo Deus oferece um caminho de redenção por meio de sua graça, desvinculado dos nossos feitos e ações, independente da nossa suposta religiosidade. A salvação não está condicionada aos nossos atos de bondade. A salvação não está condicionada aos nossos modus operandi, às nossas boas ações, às nossas justiças. Não, mas por causa de Cristo. É por causa dele, confiando nele somente, que Deus declara pecadores justos. Aqui, portanto, podemos nos relembrar de um dos pilares da reforma protestante, que ecoa de geração em geração: sola fide, somente pela fé. Que verdades animadoras surgem a partir desse texto. Assim podemos também encontrar descanso, sabendo que a nossa justificação não repousa na estrita observância da lei, pois se assim fosse, estaríamos irremediavelmente perdidos. Já que a perfeita obediência da lei é inalcançável para a humanidade. Entretanto, com esta fala, não quero minimizar o valor da obediência a ela. É indiscutível que ela possui relevância. E se somos genuinamente salvos, nossa redenção se manifestará através de ações que ecoam fidelidade à palavra de Deus. É inconcebível alguém afirmar ser cristão e não levar em consideração o que Deus diz nas Sagradas Letras. A observação e o guardar das Escrituras são manifestas como resultado da nossa justificação. Quando abrigamos uma fé autêntica, esta prontamente e inevitavelmente se refletirá em uma transformação de vida. Se nenhuma transformação de vida resulta no fato de dizermos que somos cristãos, o que temos é apenas uma mera declaração da boca para fora. A fé genuína invariavelmente se revela em algum nível de obediência. É isso que Tiago também quer dizer, como eu mencionei mais cedo: mostrarei minha fé pelas obras. Logo, queridos irmãos, a fé salvadora é acompanhada de feitos em submissão à palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que possuem fé, sem nunca ter tido fé de verdade. É o que Jesus ensina em Marcos capítulo 7. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Logo, a minha oração é para que Deus, nesse exato momento, esteja concedendo fé genuína e salvífica para você, que está ouvindo a sabedoria de Deus mediante a sua palavra.
Se isso está acontecendo, largue a sua autojustiça, largue o seu orgulho, abaixe as suas armas e se renda ao seu Salvador, que é poderoso o suficiente para lhe declarar justo, para lhe salvar, para lhe perdoar. Venha a Cristo com fé. Dito isso, vale a pena ser enfático: não somos salvos por obras, mas unicamente pela fé. As boas obras, contudo, são preparadas para os salvos as praticarem. Logo, não as deixe de lado. Amém, irmãos? Estamos meditando hoje na seguinte verdade: a justificação precede os nossos atos religiosos. Como podemos ainda observar essa ideia a partir do texto? Em segundo lugar, observe que a fé precede a circuncisão. Versos 9 e 10. Destina-se essa felicidade, a felicidade mencionada por Davi, apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. A palavra aqui, felicidade, pode ser traduzida por bem-aventurança, já que ela tem a raiz no mesmo termo usado por Jesus do Sermão do Monte. Lembram disso? Portanto, Paulo trata o perdão dos pecados como sendo uma bênção. Os judeus, pois, sendo considerados o povo exclusivo de Deus, acreditavam que esta bênção era destinada apenas a eles, os circuncisos, e não aos gentios, os incircuncisos. É por isso que novamente Paulo faz uma pergunta, e para respondê-la uma vez mais, chamará Abraão como testemunha e junto com ele mais duas indagações. A questão era simples: será que os rabinos estavam certos ao dizer que Abraão primeiro foi circuncidado para só depois ser declarado justo? Ou ele foi justificado e só depois houve a circuncisão? Qual é a ordem destes fatos? A resposta de Paulo, portanto, é rápida, clara, objetiva. Não foi depois, mas antes. Sendo esta a resposta dele uma clara recorrência paulina a uma regra hermenêutica, o contexto literário. Abraão foi justificado no capítulo 15 de Gênesis, e sua circuncisão só ocorreu no capítulo 17, sendo o intervalo destes fatos pelo menos um total de 13 anos, ou como dizem alguns estudiosos, até mesmo 29 anos. Logo, a mensagem de Paulo, a resposta de Paulo poderia enfatizar muito antes. O texto grego literalmente vai dizer que não foi em circuncisão, mas em incircuncisão. Paulo é enfático em sua resposta. Era como se ele estivesse dizendo: quando Abraão foi declarado justo por Deus, ele nem sequer tinha ouvido falar no ato da circuncisão. Entretanto, mesmo que sejam eventos distintos e separados por um longo período, eles não estão desassociados um do outro. Como pontuou certo comentarista, a circuncisão de Abraão, embora não fosse a base para a sua justificação, foi o sinal e selo dessa justificação. Observe o verso 11, parte A. O escritor sagrado diz que assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. A circuncisão não era a justiça em si mesma, mas um selo, um sinal da justificação que veio pela fé. O sinal da aliança veio depois, muito depois de Abraão ter sido declarado justo por Yahvé. Sendo ela um sinal, era um distintivo notável que distinguia Abraão e a sua descendência como povo eleito de Deus. Na verdade, não era apenas um indicativo para reconhecê-los, mas era também um carimbo que certificaria sua posição como povo exclusivo do Senhor. Sabe quando antigamente se enviava cartas
e nesta carta era colocada um selo. Este adesivo significava que as taxas dos serviços postais já haviam sido pagas. No caso de Abraão, o selo significava dizer que a sua justificação já havia acontecido. É isto que a circuncisão tem em comum com o batismo, por exemplo. Os dois são sinal e selo. Pense comigo no seguinte: estamos saindo do Recife rumo à capital paraibana, João Pessoa, e pode haver uma suposta placa: bem-vindo a João Pessoa, ou bem-vindo a João Pessoa, a cidade onde o sol nasce primeiro. Pessoense ama se gabar disso. Entretanto, essa placa não aponta para si, aponta para além de si mesmo. Da mesma forma, o sinal dado a Abraão aponta para além de si mesmo, a saber, para a justificação que veio pela fé. Essa promessa consiste nisto, nessa justificação, somente pela fé. Da mesma forma é o batismo. Entretanto, não é meramente um símbolo ou um sinal, mas é um selo de profunda significância. O conceito de selagem nas Escrituras desempenha um papel vital. As santas letras revelam que os que estão unidos em Cristo são carimbados, são selados pelo Espírito Santo. Não somos apenas resgatados, somos autenticados, somos selados. Deus inscreveu sua marca em nós. Isso é uma prova da imutável graça de Deus em nossas vidas. Mas o que isso tem a ver com os incircuncisos? Versos 11, parte B, e verso 12. Portanto, ele, Abraão, é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Em sua argumentação, Paulo está dizendo que Abraão é pai de todos os incircuncisos que creem. Os judeus, por sua vez, se gloriavam no fato de serem chamados filhos do patriarca, já que a partir dele se formou a nação de Israel. Logo, ao expor esta verdade, o escritor sagrado está mostrando que o muro de inimizade entre judeus e gentios foi desmoronado, já que os cristãos gentílicos são herdeiros legítimos de Abraão, sem terem passado pela circuncisão, ou sem serem descendentes étnicos do patriarca. Se antes eles nem sequer sentavam juntos para desfrutarem de comunhão com uma boa refeição, agora, pela fé, eles fazem parte da mesma família por causa de Jesus. Olha a beleza do Evangelho, irmãos. Uma coisa era afirmar que os gentios poderiam ser salvos mediante a observação legal da lei de Moisés, como criam os judeus. Outra coisa era equipará-los a este povo, colocando os não-judeus na mesma condição. Mais uma vez, me utilizando das palavras de David Peterson, ele disse que ao justificar Abraão quando ele era incircunciso, Deus pretendia que os gentios crentes pudessem similarmente ter a justiça creditada a eles. Com isso, Paulo está afirmando que a justificação também é destinada aos gentios, a nós, sem que precisemos passar pela circuncisão. Abraão é pai de todos aqueles que creem. Ele é pai de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador. Toda a igreja do Senhor, portanto, é uma continuação do povo de Deus. O Senhor não tem dois povos, como pensam alguns, mas ao contrário, tem apenas um único povo, povo este, redimido através do Messias. Como nos lembra mais uma vez John Stott, embora de acordo com os judeus, Abraão fosse o grande ponto de divisor da história da humanidade, segundo Paulo, a sua fé tornou-se o grande ponto de encontro para todos os que creem, quer circuncisos ou incircuncisos, pois ali onde a circuncisão divide, a fé promove a união. Os circuncisos são filhos de Abraão também. Contudo, não todos. Não todo judeu, mas somente aqueles que andam nos passos da fé que teve o pai Abraão.
O que isso quer dizer? Um judeu que não crê em Jesus Cristo, o Messias, o descendente prometido de Abraão, pelo qual todas as nações seriam abençoado, não pode ser declarado filho de Abraão. A conclusão é: o patriarca é pai de todos os que creem, quer judeus, quer gentios. Dada a base teórica deste segundo ponto e último, diga-se de passagem, como podemos traduzi-la em prática neste momento? Uma das questões primordiais, ao meu ver, reside na continuidade que atravessa os tempos, ligando o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Aqui podemos discernir pelo menos dois elementos de conexão e fluidez. O primeiro deles é como Deus justifica o pecador. Em algumas ocasiões, as pessoas olham para o Antigo Testamento e, ao contemplarem as suas leis e os seus mandamentos, pensam que a salvação era dada ao pecador mediante a obediência, a observância da lei. No Novo Testamento, por outro lado, parece que Cristo aboliu a lei e o que prevalece agora é a graça. Por isso, eles têm o Antigo Testamento como sinônimo de lei e o Novo Testamento como sinônimo de graça. Estamos no tempo da graça e não mais no tempo da lei. Você já ouviu isso? Entretanto, isso é um equívoco colossal, já que a justificação sempre se manifestou da mesma maneira. Pecadores são resgatados única e exclusivamente pela fé. Em outras palavras, nunca foi uma questão de mérito, rituais, obras ou obediência. Abraão alcançou a justificação pela fé antes da vinda de Cristo. E nós também alcançamos a justificação pela fé depois da vinda de Cristo. A diferença reside apenas no direcionamento do olhar. Enquanto Abraão olhava para o futuro, crendo no descendente prometido que viria, nós olhamos para o passado, crendo no descendente prometido que veio. Portanto, o alicerce da justificação, tanto de Abraão quanto a nossa, permanece firme no mesmo princípio: a pessoa e a obra de Cristo. O segundo elemento de conexão que nos comove profundamente aqui é o selo. Da mesma maneira que na antiga aliança Deus concedeu o selo da justiça pela fé através da circuncisão, na nova aliança Ele também concedeu um selo similar que nos mostra essa justiça: o batismo. O batismo na nova aliança equivale à circuncisão no Antigo Testamento. Ambos são emblemas da mesma salvação que é pela fé. É por isso que batizamos, por exemplo, os nossos filhos, assim como antes, onde eles eram circuncidados aos 8 dias de nascimento. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 166, a quem deve ser ministrado o batismo, responde, abre aspas: o batismo não deve ser ministrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais ou um só deles professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizadas. Fecha aspas. No Antigo Testamento, Deus ordenava que um bebê de apenas 8 dias de nascido fosse marcado com o sinal da aliança, com o símbolo da fé, mesmo que este não tivesse fé pessoal, mesmo que este ainda não entendesse o que estava ocorrendo. Esse sinal era um testemunho da inclusão daquela criança no povo da aliança. Ela era recebida como parte do povo de Deus. Portanto, se tratando da mesma continuidade, da mesma atmosfera espiritual, então temos a responsabilidade de batizar os nossos filhos. No entanto, é crucial ressaltar que, assim como no Antigo Testamento a circuncisão não concedia automaticamente a salvação, no Novo Testamento o batismo também não concede a redenção de seu ninguém. A salvação, a justificação permanece ancorada na fé. O batismo é uma expressão da nossa fé e fé da comunidade de receber o batizado na família da aliança. Mas a verdadeira salvação sempre é pela fé. Este entendimento, mais uma vez, nos enche de alegria,
e de profunda responsabilidade. Possivelmente esse texto tenha impactado alguns que acreditavam ou ainda acreditam que a salvação envolve de alguma forma a nossa participação, fundamentada em mérito pessoal. Talvez mesmo que de maneira consciente ou subconsciente, você se encaixe nessa descrição. É uma sutileza intrigante, pois o ser humano, em sua soberba, muitas vezes se vira à ideia da graça, da salvação gratuita por meio de Jesus Cristo. Lá no âmago, ansiamos por receber a salvação, o que nos leva a acrescentar algo extra. Eu sou salvo pela fé, mas depende do meu esforço. Sou salvo pela fé, mas depende da minha devoção, depende das minhas obras, depende da minha vida de oração, depende da minha vida devocional, e assim por diante. De fato, essas coisas são importantes e seguem a vida daqueles que são justificados. Entretanto, entenda, não são meios para se alcançar o favor de Deus. Até porque nós não somos constantes o tempo todo, não somos obedientes o tempo todo, não conseguimos. Vale a pena olhar novamente para o exemplo de Abraão. Ele não realizou nenhuma ação especial para tal, não acendeu uma única vela, não ofereceu sacrifícios, não fez esforços extraordinários, não foi por mérito, não foi por esforço próprio, mas foi a palavra de Deus que penetrou o seu coração como uma flecha, e naquele momento ele creu no Senhor, e o próprio Deus declarou: Abraão é justo. Esse entendimento nos envolve em uma atmosfera de gratidão e nos lembra que a salvação é um dom inestimável de Deus, independente das nossas obras e apesar dos nossos pecados. Portanto, essas palavras resplandecem como um farol de esperança para almas como as nossas, pois reconhecemos a nossa indignidade diante de Deus, e se a salvação não fosse um mérito divino, estaríamos todos perdidos. É por isso que hoje é o dia de reflexão profunda, para abandonar o ego, a arrogância e a ilusão de merecimento. Se de fato Deus concedesse aquilo que merecíamos, o chão se abriria agora e nós estaríamos eternamente perdidos e condenados no inferno. Sendo assim, entregue-se de coração aos braços acolhedores de Deus por meio de Cristo Jesus, conscientes de que em sua mão, pecador, repousam a condenação e a culpa. Suplique ao Senhor por salvação, pois graças ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, podemos ser declarados justos. Esse é um convite que ecoa com a promessa de redenção e nos enche de profunda felicidade. Permita-me fazer uma pergunta: falta-lhe uma coisa também? Naquela noite, a anfitriã foi até o quarto de hóspedes onde Whitfield havia ficado hospedado. E ao ler aquela frase na janela, gritou para suas filhas: meninas, subam aqui, chamem também seu pai. O coronel subiu e também leu aquela frase: falta-lhes uma coisa. Então ali mesmo, ao redor da cama na qual o homem de Deus havia dormido, eles oraram ao Senhor e pediram a Deus: nos dê o que nos falta. E naquele mesmo momento, antes de saírem do quarto, eles receberam o que faltava: Cristo Jesus. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, você pode ser a pessoa mais envolvida em causas sociais que já pisou sobre a terra, você pode acolher os necessitados, você pode hospedar em sua casa viajantes que estão de passagem pela sua cidade. Contudo, se você não tiver Jesus Cristo como seu único Salvador, como seu único resgatador, como seu único Senhor, lamento dizer, você está profundamente condenado. Dito isto, se o Espírito Santo estiver chamando você hoje, olhe para Cristo com fé e contemple ali a crucificação,
Ali na cruz, Jesus estava sendo esmagado por causa dos nossos pecados. Jesus Cristo não estava morrendo pelos seus próprios pecados, afinal de contas, ele nunca cometeu um. Ali na cruz, a ira de Deus caía sobre o justo, que substituiu o injusto. Naquele madeiro, como disse certo teólogo, Jesus recebeu aquilo que não merecia, e nós recebemos aquilo que ele merecia, a justiça que é pela fé. Você crê nisso? Portanto, venha e desfrute de salvação eterna, fazendo coro com o apóstolo Paulo quando ele escreveu no outro lugar, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, ao contrário, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, ore a Ele nesse exato momento e diga: Senhor, me dê aquilo que falta, me dê Jesus Cristo. Abaixe sua fronte, ore ao Senhor, respondendo aquilo que você ouviu nesta manhã.